Bem, tranquilo, vamos lá, né? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade e também pela bela explicação aí do Luciano, que já fez um overview de todas as atualizações, né? Bem, pessoal, vamos lá. Eu me chamo Danilo, tá? Sou um membro ativo da comunidade. Essa apresentação ela vai ser dividida em duas partes. Eu vou iniciar e o Rafael Jardim, que é o nosso especialista aqui de Zappos, também vai finalizar a apresentação com exemplos, certo? A ideia é que a gente venha mostrar um pouco do que mudou nessa parte desse ambiente, né, da parte de triggers, itens calculados e agregados, que agora é um só. Bem, vamos lá. Por que esses tópicos? Né? Primeiro que nós estamos tratando de três categorias específicas, e três categorias que foram bastante impactadas nessa atualização. Itens calculados, agregados e os gatilhos, né? As triggers. Quando a gente passa a unificar essa sintaxe, tudo vai ficar mais fácil. Então, a gente tinha situações dentro de low-level discoveries que a gente não conseguia somar determinados itens. Então, com essa nova sintaxe, a gente vai conseguir criar um único gatilho, então um único item calculado que vai fazer essas somas, né? Então, assim, essa unificação, ela veio para melhorar toda essa tratativa dentro da ferramenta, né? Segundo ponto é que a gente tem a questão dos itens calculados e agregados. Os gatilhos, geralmente, eles calculam se são verdadeiros o evento, se é verdadeiro ou falso, e geram o evento. Já os itens calculados, eles realizam um cálculo e inserem esses dados no banco de dados, armazenam, né? E aí, a gente segue para o segundo item, que é justamente a questão da migração da aplicação, né? Então, quando a gente faz uma migração da 5.2 para 5.4, pode ver que ele já transforma toda a parte das aplicações em tags, né? Colocando como tags application, tags value, o nome da aplicação que estava antes no template. Então, isso aqui é o que vai fornecer, é o que vai nos possibilitar a questão de itens calculados, itens agregados, de uma forma mais simples dentro da nova sintaxe da utilização do 5.4. E aí a gente vem um pouco da nova sintaxe, né? A gente tem a sintaxe anterior utilizada, e nós teríamos a chave, o host, dois pontos, a chave, a função, né? E os valores em si. E agora nós temos a função, primeiro, né? Abre parênteses, você tem um host, e aí você pode fazer uma agregação de hosts aqui também, chaves e o período. Né? Essa nova sintaxe ela tem uma expressão de gatilhos, itens calculados e agregados, ou seja, não existem mais itens agregados, você pode estar trabalhando dentro dessa chave específica e também através de tags e grupos de host, tá? Que a gente vai ver mais à frente. O sufixo de tempo agora, então, toda a migração que você fizer de um template antigo, por exemplo, da versão 4, e você estava utilizando questão de parametrização de tempos de coletas em segundos, quando a gente for fazer essa importação do template, ele automaticamente vai ser convertido, isso para manter um novo padrão dentro da 5.4, né? Então, se você tinha um número lá de 600 segundos, que é equivalente a 10 minutos, na hora do momento da importação, ele já vai realizar a conversão e vai colocar nesse novo padrão. Em relação aos gatilhos, que você tinha um count, ele tem a chave, né? E ele será convertido em números, né, em 600, ou seja, para verificar aquele change, aquela alteração a nível de contador, né? E ainda podemos usar templates e versões antigas dos AUX de uma forma mais específica, ou seja, você começa a padronizar todo o seu ambiente. Então, a partir da versão 5.4, tudo que você tinha de diferente, que era aceitável, né? Na versão 4, 5, 5.2, na versão 5.4, todos esses parâmetros de coleta serão unificados e serão padronizados. E aí a gente tem uma forma de controle e documentação desses templates, certo? Aqui um pouco do período de time shift, né, que teve uma alteração. Então, anteriormente nós tínhamos o período e o time shift separado por vírgula, e agora nós temos o período e o time shift separado por dois pontos. E aqui eu tenho alguns exemplos que a gente pegou lá da documentação dos APIs, das novas formas que nós vamos utilizar para que a gente faça essa parametrização, né? Então,
Nesse caso aqui, nós temos os valores de descrição de ontem, hoje, últimos 2 dias, a semana passada, esta semana, então você consegue verificar que tudo mudou, mas mudou de uma forma melhor. Você consegue trazer muita coisa agora, né? Você pode fazer questões de tempo, né, trazer verificações de tempo com determinados gatilhos, comparar um tempo de uma semana com a outra, com a semana anterior, para ver se essa métrica ela está maior, está menor, então está igual, então você consegue fazer vários cálculos aí dentro do gatilho de uma forma mais otimizada, certo? E aí nós temos também a questão da string, né, regex e regex, né, que são funções do tipo textos, né, e agora nós temos a função find, que você pode fazer, dar match lá numa determinada palavra, né, buscar uma determinada palavra dentro de um gatilho específico. Em relação ao find, ele um exemplo específico, né, que a gente colocou aqui embaixo, né, que você vai ter o find, que vai ser a função, o host, a chave do host, o período, na parametrização do período de tempo, o operador e o partner, ou seja, mais ou menos como você faz no select, né, de um banco de dados, você tem a função, você tem um host específico, a chave e o parâmetro, o operador, né, nesse caso aqui a gente não está passando o período, vírgula, vírgula, né, e o operador é o like, ou seja, se ele demete na palavra beta 8, ele vai me sinalizar, ou ele vai alertar, certo? Essa é uma expressão verdadeira se usar tiver a versão beta 8, ou seja, se tiver a descrição naquela coleta específica, tá? Em relação aos agrupamentos, né, dentro da função, ficou bem detalhado e documentado, né, separando por cada expressão, né, tipos de expressões. Então, quando você for fazer a questão do gatilho e for lá em funções, você vai ter tudo bem detalhado. Então, operações matemáticas, históricas, como o Luciano mostrou na parte da documentação lá dos ABACS, que está bem detalhado essa questão, tá? E aí, só para a gente recapitular um pouco, nós sabemos que temos duas tabelas dentro dos ABACS, a History e a Trend, né? Algumas funções foram criadas na 5.4, desde a 5.2 já, mas na 5.4 ela já vem com mais ênfase, né? Que é justamente a tabela trend, que vai me trazer a possibilidade de fazer essa comparação de histórico, de tempos, né? Mês, semanal, diário, etc. Então, você tem a trend AVG, max, min e y, são funções específicas. Então, só para a gente fazer uma comparação, na tabela trend, nós temos os valores que são inserido no banco com o último valor corrente, o último valor, o máximo e o mínimo valor coletado são inseridos no banco dentro de uma hora, né? E com esses valores é que a gente vai utilizar essas funções para fazer comparações de tempo. Então, essa aqui ficou bem mais performático. Antes nós tínhamos alguns gatilhos específicos que eram bem mais custoso, né? Tanto para a ferramenta como para a complexidade do gatilho. Dessa forma, a gente conseguiu, os apps, né? Conseguiu nos dar uma forma mais simples de fazer esse tipo de comparação de tempo, né, que, sem afetar bastante a performance, tá? Bem, na parte de exemplos, o Rafael ele vai tratar, certo? Ele vai fazer sua apresentação aí, voltando mais para exemplos práticos do dia a dia, e deixa eu passar a palavra aqui para ele. Rafael, tá escutando? Tô sim, Danilo. Bom dia. Bom Bom dia, dia. pessoal. Fica à vontade. Tô compartilhando minha tela. Assim que chegar, me avisem, por favor. Chegou a tela, está disponível sim. Ok. Então, vamos falar um pouquinho de alguns exemplos com as funções de período absoluto, né? Então, imagine que você tem um cenário onde você está monitorando as estações de trabalho de um ambiente, de um escritório, né? Então, com as funções de período e time shift, a gente pode estar trabalhando com um cenário como enunciado, né? Imagine que eu tenho que estar monitorando que todas as máquinas, pelo menos uma máquina tem que estar ligada até 10 da manhã. Então, essa função que está no exemplo já poderia tratar essa informação, né? Então, eu tenho uma função de soma de uma chave específica, no caso, a gente pode estar usando a chave do agente ping, está usando o período diário, e o time shift vai deslocar esse período para o dia anterior somado mais um, que no caso seria de meia-noite de hoje até o momento atual. E complementando a questão de 10 da manhã, a gente já tem uma função antiga chamada time,
que a gente pode estar trabalhando com o relógio, né? Então, no caso, seriam 10 horas, 0 minutos e 0 segundos. Nesse cenário, enquanto não tiver nenhuma máquina ligada, né, o agente vai sempre estar retornando zero. A métrica vai estar retornando zero. Então, se eu somar todas as coletas que eu tenho no histórico de meia-noite até o momento e continuar zero, significa que a máquina não foi ligada. E aí eu teria uma forma de gatilho, tá? Esse não é a única forma de fazer, existem outros métodos para conseguir essa mesma informação, mas é um exemplo de como utilizar a nova sintaxe. Como o Danilo comentou, né, os hábitos ele tem a questão da base histórica e tem a base de tendência, né, a trends. Então, ela realmente vai estar trabalhando a informação, trabalhando várias coletas e agrupando num período, né, normalmente de 1 hora. Então, a função trend max vai estar coletando toda a tendência de um determinado período time shift e a gente vai coletar a informação do máximo valor. Então, em um cenário que eu estou observando, se tem alguém que está passando com mais de 10 horas com uma máquina ligada, né, que não é muito recomendado você ficar tanto tempo numa estação de trabalho. Então, a gente pode estar utilizando essa tendência como uma função para estar avaliando isso, né? No caso, em vermelho, a gente tem um dia, 2 pontos, now, e barra D significa que o time shift está sendo deslocado um dia, né? Então, a gente está pegando o total de horas de uptime de um equipamento naquele dia anterior. Se por acaso esse valor for maior do que 10 horas, ele vai gerar um alerta. Com essas funções de tendência, né, a gente consegue também estar trabalhando com outras funções, né, combinar não só valores como no sinal de igualdade, uma comparação de maior que e menor que, mas também uma outra função. Então, nesse caso, imagine que você tem um servidor que ele tem o limite de sessões simultâneas, ou você está sempre acompanhando essa métrica por questão de performance, a gente pode estar utilizando o time shift para perceber se existe uma variação da tendência, né? Se por acaso eu tenho o costume de ter 100 usuários conectados, mas ontem eu percebi que esse valor foi um pouco maior, chegou em 150, 200. No exemplo da apresentação, a gente tem a média da sessão sendo examinada em relação à semana, né? A segunda função, com essa chave um dia em relação a uma semana, dividido por 2, tem que ser menor do que o que eu coletei no último dia, né? Então, são exemplos de sintaxe para usar bem a parte de tendências e usar o que os hábitos têm como tratamento de bases históricas. Mais um exemplo de período absoluto, a gente tem se o host está utilizando realmente a capacidade de memória que ele foi alocado, né, a gente pode estar utilizando uma tendência de um mês e retornar durante todo esse mês qual foi a média, a tendência de utilização de memória. Então, imagine que eu tenha um servidor utilizando os seus 16 GB de RAM, mas ele tem alocado 64 GB. Então, isso pode ser uma forma de alarmar para o seu administrador que o host está superdimensionado, você não está conseguindo realmente utilizar toda a capacidade e nem não deveria ter tanto recurso alocado para aquele host, e isso pode ajudar no gerenciamento do seu data center. Então, aqui é interessante que a gente está usando tanto uma função de tendência quanto uma função histórica com o último valor que foi coletado, né? Até porque essa segunda chave no exemplo é a memória total do host, né? Que não é um valor que tende a mudar constantemente, né? Existem também outras formas de fazer comparações, né? Que tem comparações de strings, e na nova sintaxe isso fica até bem claro, né? É bem simples de entender que a gente está tendo uma comparação de valores entre dois equipamentos diferentes, né? Então, a gente tem entre o barra barra dentro da função, o node 1 e o node 2. Então, dentro de um mesmo gatilho, que pode estar vinculado ao node 1 ou até mesmo a um terceiro equipamento, a comparação de versão dos agentes dos APIs. Na versão 5.2, algumas funções foram inseridas, tipo 5.4, né, foram inseridas para trabalhar com agregações, né? Então, foi falado, os itens calculados e agregados, eles foram unificados e a sintaxe ficou bem interessante, né?
Então, imagine um cenário que eu tinha várias métricas semelhantes no mesmo equipamento. Então, por exemplo, eu tenho a utilização da minha partição de Windows. Eu tinha o disco C, unidade D, unidade E, só que eu não tinha uma forma automatizada de fazer a soma de todo o volume que está sendo ocupado. Porque, normalmente, esse tipo de informação vinha de uma descoberta de sistema de arquivos, né? E eu nunca sabia qual seria a letra da partição que ia me retornar. Então, com esse tipo de informação, de agregação, eu consigo estar trabalhando com chaves de forma dinâmica e estar somando isso ou fazendo algum cálculo para uma base de um novo item calculado ou de um gatilho, né? Então, por exemplo, imagine que eu estou fazendo vários testes de performance do meu site, de alguns sites, na verdade, e cada uma das chaves que eu vou estar utilizando vão ter uma estrutura parecida com essa aqui, né? Eu vou ter o tempo de resposta, seguido de um parâmetro fixo, e o que vai variar aqui pode ser, por exemplo, a URL do meu site. Então, se eu tiver 10 cadastros, 10 sites sendo testados, eu vou estar sempre com essa estrutura de chave, com a variação desse caractere aqui, dessa estrutura do segundo parâmetro. Então, utilizando o barra barra sem colocar nenhum conteúdo no interior, significa que eu estou trabalhando com o host atual, né, com o host que eu estou criando o item, criando o gatilho. E utilizando a função last for each, eu estou trabalhando com o último valor de cada uma das chaves que foram retornadas aqui. Certo? Então, a função de agregação vai pegar o último valor e desses valores eu vou tirar uma média aritmética. Então, dinamicamente, sem saber exatamente qual seria esse parâmetro do asterisco, eu vou ter condição de estar fazendo uma agregação, fazendo uma soma. Bem parecido com as métricas que vêm do LLD, como eu tinha comentado, o sistema de arquivos é uma informação que normalmente é dinâmica, a letra da partição ou o diretório do Linux também pode estar sendo colocado como argumento dinâmico, e a gente tem capacidade de fazer essa agregação no mesmo host, né? Essa função de agregação, ela também possui capacidade de fazer busca por grupo de equipamentos, tá? Então, no cenário em que você tem tags ou você tem agrupamento de equipamentos por função, você pode estar utilizando esses nomes que você costuma usar no seu sistema para fazer um cálculo que atende a alguma necessidade, seja de soma, de média, de mínimo, de máximo. Então, nesse cenário, a gente tem qualquer equipamento que possua uma chave específica e pertence ao grupo MySQL Server. Então, eu estou pegando o último valor dessas chaves e estou somando isso para algum cálculo, alguma métrica ou gatilho, se for necessário. E como eu comentei, também pode ser utilizada a parte de tags, né? Você pode estar colocando tags em alguns equipamentos e estar fazendo essa mesma operação, né? Então, por exemplo, você tem um grupo de servidores Windows, mas nem todos eles são controladores de domínio. Então, você pode estar tagueando algumas máquinas como domain controllers e estar focando o teu item calculado, a tua trigger, somente nas máquinas que possuem essa tag. Então, é basicamente isso que a gente tem para apresentar, tá? Essa nova função ajuda muito. A gente tem muitos cenários que teve descobertas de LLD e a gente tinha que usar um script externo, fazer alguma outra artimanha no banco para conseguir tirar um cálculo de, por exemplo, os usuários conectados em todos os APs, troncos e SDN que estão utilizados no momento. Então, tudo isso veio para facilitar e tirar um pouquinho do esforço de você ter que desenvolver um script ou usar algum outro artifício para conseguir a mesma informação. Ok? Perfeito, Rafael. Bem, ficamos abertos a perguntas, tá? Pelo que eu vou ler uma pergunta aqui, pelo menos foi a que realizaram, né? O tratamento de arquivos com nomes variáveis, por exemplo, a existência de arquivos de backup, cujo nome contém o dia e hora de execução. Nesse caso, Arnaldo, o que você precisa fazer é planejar o seu template, né? Porque o item, a gente vai pegar a chave do item. Então, a forma de parâmetro que você vai colocar dentro do item
é que vai possibilitar você fazer essa agregação, né? Então, tudo vai depender do seu planejamento. Não é simplesmente você pegar o valor e somar todos os valores. A gente tem que ficar ciente que aquela soma, aquela somarização ou aquela agregação, ela vai estar diretamente ligada ao nome da chave, tá?